Gente do céu, gente boa, gente linda, eu estou aqui muito feliz porque hoje nós vamos falar. Peraí, como é que você vai ficar muito feliz? Você vai falar de burnout, você vai falar de depressão, de tristeza, de envelhecimento. Mas eu tô com duas pessoas que eu amo, mas Marcos Cabreira e a nossa Rosana Ceribelli. Eu tô assim, ó. E você também vai ficar assim, porque nós vamos bater um papo, não é um podcast. Tá aqui o formato, gente, sejam muito bem-vindos de podcast e tudo, mas como é que nós vamos fazer um roteiro? Nós três juntos não tem como, né, gente? É ou não é? Muito bom estar aqui, realmente. Quanto tempo de amizade? Tempo de amizade, tempo de relacionamento, né? Muito contente de estar aqui com o Dr. Marcos Cabreira, que eu conheço há muitos anos e respeito demais como profissional. A Sandra é minha médica. Ah, é? Essa eu nem sabia dessa, né? Quem? A esposa dele? Sim. É sua médica? É ginecologista. Você sabia que ela ia estar aqui hoje? Também não? Não, eu sabia. Eu conheço ela há muito tempo. Mas eu digo assim, os dois juntos no podcast? Sim. E que sabíamos. ela é paciente da sua esposa? Eu só não sabia essa parte, né? Yes! Ai, que maravilha! Eu só não sabia dessa parte. Mas é um prazer mesmo estar aqui, né? Você vê que você tem uma generosidade com nós profissionais médicos, né? Verdade. Porque você tem uma atenção com a questão da saúde, né? Sempre. Então, e muito das pessoas que te escutam, elas querem aprender, querem se estimular, querem se preocupar com a questão da saúde e sempre você nos inclui nessa discussão. Então é um grande prazer estar aqui, né? De estar dividindo com você esse espaço. Não, você sabe de uma coisa, gente? Eu estava pensando, 27 anos de televisão. Esses dias eu estava voltando no tempo, falei, peraí, dia 7 de fevereiro já passou, então eu completei 27 anos, e vocês participaram muito dessa minha vida, e participam da vida, e da vida de muita gente que está nos assistindo agora. Você fez parte da história de João Milanês, que a gente estava falando agora, né? De tantas histórias, né? Sem dúvida, olha, é uma coisa bacana, como a mídia, ela tem uma integração com nós da área da medicina, porque não dá mais para a medicina ser aquele profissional que fica ali fechado, né, conversando só entre ele, só entre o indivíduo que está na frente da mesa. Essas coisas precisam ser publicizadas, né? Elas precisam ser... Que palavra bonita! Guarda isso para você. Publicizadas, tornada pública. Exatamente. Então, assim, e a gente tem uma gratidão muito grande, né, Rosana? Verdade. Porque por a gente ter espaço para divulgar isso, né? É importantíssimo que os médicos, e não só os médicos, mas todos os profissionais da área da saúde tenham essa oportunidade de falando com um público muito maior. Que gostoso. Porque é diferente, a gente está acostumado a falar com uma pessoa, né? Verdade. E quando você fala com um público enorme, você convence, você impacta, porque a saúde depende muito da educação, né? Não, e chegamos aqui, começamos a bater um papo, daí pediatra. Sim. E geriatra. Sim. Não, pediatra, o começo da vida, e não é bem o final, né, da vida, né? Porque eu acho que a gente sempre fala, a partir do começo do que você começa a viver, você já está envelhecendo, tá certo isso? Mas são os extremos, né? São os extremos. Os extremos que, aliás, né, se dão muito bem quando se conectam. Exatamente. Né? E é bacana, porque tudo isso é vida, né? Tudo isso é vida. É interessante quando a gente olha para aquele indivíduo, quando a gente olha aquele indivíduo, aquela criança que está começando, se você hoje, a pesquisa mostra o seguinte, olha, muito do que está acontecendo com aquela criança vai repercutir na velhice dela. Né? Então, muito do que você faz com os seus clientes ela está podendo interferir nessa velhice que vai acontecer daqui a 40, 50 anos. E é muito interessante isso. Um processo absolutamente dinâmico, né? Sim. Que é a vida, e com tantas interferências, e nessa velocidade que a gente conversava antes, né? Acelerada de mídias, de interferências na educação, de nova configuração das famílias, né, Cabreira? Que tudo isso interfere nas culturas, nas informações que chegam e que até provocam, né, distúrbios muitas vezes, quando a gente não tem essa dosagem. Hoje se fala muito, né? Muito da influência das mídias, né? Nas crianças, nos adolescentes,
nos adultos e como causa de transtornos mentais mesmo, né? De transtornos de ansiedade, de Vamos falar desses minusvalia, transtornos? né? Vamos sim. Transtornos mentais, o que que é isso? Vamos dizer, ansiedade Sim. é considerado, Sem Sim. dúvida. Vamos entrar nesses Os assuntos transtornos, assim. os transtornos mentais, ele tem tem tudo que a gente tem no dia a dia, né? Todo mundo tem um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de tristeza, um pouquinho de euforia, um pouquinho de preocupação, tudo isso dentro do nível normal. Quando esse deixa de ser um pouquinho, para ser um pocão, para ser muito, é uma ansiedade, por exemplo, que não me deixa ficar parado, é uma ansiedade que não me deixa dormir direito. Exagerada, né? Exatamente, que eu não concentro. Que te escraviza, né? Exatamente. Então, quando este sintoma, essa característica psíquica, tá bem, começa a furar a bolha da normalidade. Normalidade. Então, por exemplo, nós estamos falando Cloara animada, falante, motivada, trabalhadora. Quando a Cloara passar a ser muito falante, muito animada, até ponto de ficar deixando de lado, exatamente, transtornada, né? Quando ela passa do ponto de garantir o seu equilíbrio, e aí a palavra equilíbrio, eu acho que ela encaixa muito bem, quando você não consegue manter o equilíbrio, isso deixa de ser uma característica da sua personalidade para ser um transtorno mental. Então, você veja, quando foi falado, olha, o mundo de hoje gera mais, é uma fábrica de transtornos. Por quê? Porque o mundo de hoje deixa a gente provocando esses sintomas em excesso. Né? Então, este equilíbrio, por isso que é importante a gente estar discutindo, né, para as pessoas entenderem. E você tem toda a razão quando você fala, né, que nos primeiros anos de vida que podem conduzir a saúde, né? A conduzir a vida. A gente tem atendido, vocês veja, eu sou pediatra e sou homeopata, né? Minha segunda especialidade. E a homeopatia me deu essa visão mais de integralidade, né? Não só da parte biológica, com a parte da energia vital, mas também com a parte da família, essa visão sistêmica que a gente não pode perder, né? Sistêmica da família, com a comunidade, com o mundo, enfim. Porque nós somos sistemas dentro de sistemas. E aí, o que eu quero dizer com isso? A hora que você tem uma família assim, desestruturada, porque são a individualidade que faz parte, né? É o coração da homeopatia, inclusive. É um dos diagnósticos importantes. Você tem naturezas diferentes dentro de uma mesma família interagindo entre amigos e entre sociedade, né? E vem essas mídias comunicarem padrões, né? Padrões e que provocam adoecimento mesmo, né? Quando você nunca vai alcançar, quando aquela pré-adolescente olha aquelas mídias e todo mundo é feliz, e todo mundo é lindo, e dita os padrões da moda, os padrões de beleza, os padrões de felicidade, que na grande maioria das vezes não são reais, né? Não são na nossa realidade. Isso eu estou falando em todos os níveis. E é legal uma coisa que você falou, né? Que para a gente quebrar essa coisa rígida, essa ditadura de uma vida de um jeito só, dentro da família que talvez seja a solução. E uma coisa importante é a intergeracionalidade, né? Isso. Quer dizer, a convivência de diferentes idades, com diferentes características dentro da família, e todo mundo meio grudado no afeto, né? Eu acho que seria a grande solução para a gente quebrar essa obrigação, né? Essa obrigação, porque quanto das coisas que a gente faz não é uma obrigação que não é desejo meu, não é meta minha, não é verdade, não é meta minha. Isso é uma coisa importante, a gente tem que começar a pensar nas metas que a gente tem dentro do nosso núcleo afetivo. E se a gente tivesse o privilégio de conviver com uma família que tenha várias idades, talvez nós seríamos menos etaristas, né? Que é o preconceito da idade. Eu acho isso tudo muito bonito, gente. Mas eu vejo que hoje a criação deixa para lá, daqui a pouco, deixa para lá, eu já falo com você, porque os adultos, muitos estão no celular,
E as crianças estão querendo esse afeto. Eu sou uma pessoa que eu adoro carinho, adoro afeto, adoro atenção. Tenho as minhas carências, a gente tem as nossas carências. Então, eu só acho que como fazer isso nesse mundo que cobra tanto da gente? Nós temos que ser, nós temos que conseguir, nós temos. Aí é aquela ansiedade você vai deixando a criança, que eu não sei se até 7 anos, que forma a infância, eu não sei. Eu gostaria que vocês falassem, porque eu sei que eu sempre volto, e sei porque eu também sou sua paciente, a gente sempre volta para a infância, a gente sempre volta para a falta de amor, a falta de carinho, o excesso de amor, o excesso de carinho. Como ter esse, vamos lá, equilíbrio disso? Como fazer isso? Então, talvez seja interessante a gente divulgar aqui a última conduta da Sociedade Brasileira de Pediatria com relação às telas. Isso é bem recente, mas baseado em estudos, né, de 2019, 2021, onde se preconiza hoje que crianças, vejam bem, até 2 anos de idade, 0 tela. 0 tela, e não é o que a gente vê. De 2 a 5 anos, 1 hora por dia no máximo. De 5 a 10 anos, 1 a 2 horas. E de 10 a 12, 13 anos, 2 horas, mas nunca ultrapassar 4 horas por dia de tela, porque isso reconhecidamente provoca hiperexcitabilidade, hiperirritabilidade, hiperatividade neuronal, biologicamente é muito ruim, e aí as crianças recebem uma porção de diagnósticos. A nossa medicina, ela é, vamos dizer, classificatória, né? Como Código Internacional das Doenças. Hoje a gente tem TDAH, né? Isso. A gente tem TOD, né? Transtorno opositor. A gente tem esses espectros autistas cada vez maiores, né? Mas esses distúrbios emocionais que a gente vê com muito mais frequência, sou pediatra há 40 anos. Nos últimos anos, é uma coisa assustadora que a gente tem que refletir sobre isso, né? E criar critérios, diagnosticar o que está acontecendo. Isso é um comportamento que favorece muito hoje. O maior fator de risco para a saúde hoje, para a saúde física e mental, deixou de ser alguma coisa biológica, como cigarro, alimentação, Sim. exercício, passou a ser a solidão. A solidão, né? Epa, entramos em outro agora, hein? O isolamento social é um grande fator de risco para saúdes. E você vê, este comportamento vinculado à tela, ele dá uma falsa ideia de conexão, né? Mas não é uma conexão de pele, não é uma conexão que impacta os mecanismos biológicos, morais que a gente precisa. Hoje tem muito estudo, por exemplo, que quando eu toco em você, eu te abraço, eu produzo uma estimulação moral que me beneficia biologicamente. Então, veja que o caminho não é esse, né? O caminho não é esse da tela. Recentemente eu vi uma informação que eu achei muito interessante. Todos nós ficamos preocupados que a inteligência artificial, a máquina, vai ocupar o nosso espaço. Sim. Na verdade, o que está acontecendo é que nós estamos ocupando o espaço da máquina. Verdade. Não é verdade? Verdade. Nós que estamos ficando com cara de máquina. Nós que estamos ficando com comportamento de máquina, com comportamento de inteligência artificial. Então, verdade. Assim, se tem alguém roubando o espaço, é nós que estamos roubando o espaço dessa máquina. E a gente não precisa desse espaço, porque é o espaço que não favorece a interação psicoafetiva, que é fundamental, né? Aí eu vou levar uma bronca da minha homeopata, porque algumas vezes eu fico na minha concha. Eu quero ficar no meu canto. Eu quero ficar quando está muito pesado. E você de casa também. Quando está pesado, eu prefiro assistir. Eu fico assim, não, eu não quero ver isso agora. Deixa, depois eu resolvo. Eu gosto de ficar quieta, não é solidão, solitude. Mas a solitude, ela tem o eu seu gosto papel. de ficar quieta e mexendo assim na rede social. Deixa eu ver o Big Brother. Assim, eu não quero pensar, eu sei que eu tenho que resolver, eu sei, mas então eu sei que eu tenho que me corrigir. Por eu ser muito calor, muito carinho, muita atenção, e eu não percebo isso muito nas pessoas. Porque hoje é um mundo de
eu quero ser mais, é um mundo o mundo político que eu trabalho, né, também. Nossa, a deputada Cloara cresceu. A deputada, vocês veem, a deputada Cloara tinha 113 procuradorias, com 8 dias de plenário. Eu fui convidada para ser procuradora, com 113 procuradorias. Eu estou com 224 procuradorias. E muitas vezes a gente pensa assim, a gente trata das mulheres, as mulheres que são procuradoras, eu sempre vou e falo do carinho, da emoção, do acolhimento, que é a palavra que eu uso. Então, a gente tem que colocar isso na prática. Eu já fui chamada em Brasília como a melhor procuradora da mulher do Brasil, porque eles queriam saber o que eu fazia. E sabe o que eu fazia? Eu expliquei, eu falei assim, gente, vocês são do tempo da bala soft? Eu acho que lá no Senado eles queriam me internar. Você é do tempo da bala soft? É do tempo do patinete, aquele patinete assim? Eu sou de abraçar e olhar para as pessoas e falar, eu gosto de você. Hoje não estou bem, hoje eu estou bem. O que você precisa? E é assim que nós crescemos na Procuradoria da Mulher, falando, você pode, você consegue. Vocês entenderam o que está faltando? Que hoje é raridade você encontrar. Eu acho muito importante essa tua fala, porque assim, nesses 40 anos de profissão, eu tenho uma convicção, assim, nessa observação toda, na primeira parte da minha vida como pediatra, depois eu fiz a homeopatia, hoje eu atendo até mais adultos do que criança, né? A gente foi entendendo que a gente adoece porque a gente também não respeita a natureza, que isso é muito individual. Quando você diz assim, vou levar bronca da homeopata, de jeito nenhum. O jeito que a gente responde e precisa daquela pausa que falávamos agora há pouco, daquele cantinho. É individual. Tem gente que precisa de ir para uma festa, sei lá, outro vai fazer um bolo, outro precisa ficar quieto. Esse respeito à individualidade, e aí passa pelo autoconhecimento, né? Você só respeita o que você conhece, e é muito importante que isso aconteça. Esse respeito vamos dizer assim, é um antídoto, é profilático para as doenças. Então isso é saudável. Saudável, entender como você funciona e não ficar fazendo esforço para se enquadrar num padrão, isso é certo, isso é errado. Não existe um padrão que não seja, onde não entre a individualidade, tem que ter esse respeito, né? E esse padrão, às vezes, tá na família, tá no trabalho, você tem que se enquadrar, ou na sociedade, ou no... Enfim, e nessa toada de se enquadrar, às vezes você até sai do teu equilíbrio, aquela palavra importante que você falou, né? E o corpo fica tentando voltar, aí você acessa a sua genética, as suas predisposições individuais, e aí você começa a desenvolver reatividades biológicas, que, né, você acessa lá a tua pressão alta, ou a tua úlcera, mas isso tudo, quando você está num esforço, nesse esforço vital que a gente chama, na tua energia vital, de não ser o que você é, ou de ser o que você não é, entendeu? O que eu vejo é que também, assim, existe uma certa dificuldade da gente enxergar a gente como indivíduo, né? Você veja, sim. O que a Cloara se estrutura? Como ela se estrutura? No seu papel profissional e como cidadã. Fantástico. Uma grande deputada, uma grande promotora da mulher. Procuradora. Procuradora. Uma grande mulher que vai interferir, que consegue dar palpite, consegue trazer uma Copa de vôlei para uma cidade, que consegue articular, que consegue ser simpática com todo mundo. Peraí, mas isto está no componente, tá certo? Produção coletiva, mas nós temos as nossas coisas individuais. Então, eu acho que o que nós precisamos de muitas vezes, algumas vezes, olhar nesse espelho e dizer o seguinte: e esse cara aqui? O que ele precisa? Talvez, aí que eu acho que é interessante o que a Rosana está colocando, talvez o que esse cara precisa é diferente do outro, e não necessariamente é dormir, é trabalhar, é escutar música, cada um é de um jeito, mas desde que seja de maneira individualizada. O que eu percebo é um grupo de pessoas que cresce do ponto de vista de produção coletiva,
né? E não cresce como produção individual. Eu costumo falar para os meus pacientes: a sua pessoa jurídica tá ótima, tá ótima. A sua pessoa física não é do mesmo jeito, não é verdade? E nós precisamos ter esse equilíbrio, porque é isso que faz a gente ficar bem. Todos os exemplos de pessoas muito produtivas, todos, por exemplo, como é que você imagina um indivíduo como o Bill Gates? Né? Um indivíduo que produziu tanta coisa, ele precisa ter o momento individual e o olhar individual. Agora, o que alimenta o indivíduo Bill Gates é diferente do que alimenta a Cloara, do que alimenta a Rosana, entendeu? Cada um tem uma característica. Eu acho que esse é o grande desafio. E você sabe que eu, agora dia 19 de março, são meus convidados e vocês estão assistindo, eu vou ministrar uma palestra que já há 19 anos eu ministro essa palestra. E nessa palestra eu falo de propósito, resiliência, determinação. Eu falo do luto à luta. E também eu escrevi 5 páginas de um livro de empreendedorismo. Quem diria que um dia eu ia fazer isso, né? E nessa palestra, nós estamos esperando, vai ser lá no Vila Rica, umas 400, 500 pessoas. E aí, porque eu viajo o Paraná todo, falando sobre o assunto, sobre saúde mental. Aí eu falo assim, meu Deus, mas será que eu sou... A gente se boicota também, né? Será que eu tenho condições de falar sobre isso? Porque as pessoas olham para mim e falam, ela é colorida, nossa deputada, procuradora da mulher, ela é a nossa apresentadora de TV, mas daí eu falo, mas para chegar aqui, eu fiz muita coisa, e passei pela pior situação da vida, que é enterrar um filho com câncer. E essa semana, gente, eu preciso contar para vocês, essa semana eu tenho a lei da Carolina Reberg Stanganá, minha filha, que é Lei de Doenças Raras Oculares, que é o dia 20 de maio, que é lei da minha filha. E aí teve um momento lá na Assembleia, na segunda-feira, e eu tive uma fala. Antes eu ficava mais assim, mais travada para falar. Então, hoje eu não tenho vergonha de falar da minha vida, porque eu acredito que onde eu estou é missão. Acabou o evento, vocês conhecem o Erastinho, do câncer, Hospital de Câncer do Paraná para as crianças, né? Isso eu estou contando, acho que ninguém aqui sabe. Eu contei lá no Palácio e acabei me emocionando, porque tudo me emociona. O diretor do Erastinho veio conversar comigo, porque o retinoblastoma é o tumor na retina. E como a Carolina morreu com retinoblastoma, que passou por nervo óptico, eu sempre conto essa história, e depois ela faleceu, ela não tinha, era um buraco, e foi usado a pálpebra para revestir. O diretor do Erastinho falou para mim, nós precisamos trazer os tratamentos de retinoblastoma para o Paraná, porque é muito caro você levar para São Paulo, e nós temos médicos, mas eu preciso que você converse, como você conhece, o Dr. Ramina, que é do INC, o neurologista. E eu falei, ele é o médico da minha filha. Ele foi o médico da minha filha. Foi ele. Ele falou, não, eu escutei. Mas o Ramina tem a máquina que faz o tratamento de colocar o catéter e ir até o olho. E para destruir a célula de câncer na retina. Na época da Carolina não teve. E eu estava muito mal. Eu não estava bem aquele dia, eu estava chorona, brigando com Deus. Eu gosto de falar porque a gente é normal. Aí eu falei, agora, doutor, o senhor me deu eu não vou conseguir dormir. Ou melhor, eu vou, porque eu vou achar o doutor Ramina. Gente, naquela noite, eu liguei para o Ramina e falei assim, oi, Ramina, preciso falar com você. Depois de 2 anos que eu não falava com ele, que eu já fiz uma homenagem para ele lá na Assembleia, ele falou, oi, querida, o que você precisa? Eu falei, eu preciso trazer para o estado do Paraná um tratamento de retina, porque eu não quero mais. Eu vou, para, amanhã você vai lá no hospital. Fez 2 cirurgias, daí eu cheguei no hospital e falei, doutor Ramina, primeiro eu chorei bastante, porque volta tudo, né, a morte da Carolina, tudo. Eu chorei bastante e falei assim, doutor Ramina, eu preciso que o senhor se junte com o Erastinho e nós vamos conseguir fazer o tratamento. Ele falou, fechado. Nós vamos fazer isso pela Carolina e pelo Paraná. Eu estava com você quando você sofreu tudo aquilo. Eu chorei mais um pouquinho. E contei isso no palácio no dia seguinte. Aí eu olhei para Deus e falei, desculpa, cara. Porque eu estava triste. Questionando, a gente se boicota, gente.
A gente se boicota. Vocês nunca falaram, eu consigo, eu vou fazer. Mas olha o que você faz com a tua dor, E né? de repente, Olha o que você eu faz com a tua consegui dor. levar um negócio. Eu falei para o governador, Sensacional. era o seu Darcy. Falei, seu Darcy, nós vamos tratar as nossas crianças. E agora tem mais uma. Eu estou criando o Instituto Cor de Uva para dar olho para as crianças, que vai ser junto com o Aftalon. Você está entendendo? Aí Deus falou assim: tomou Parmalat. Não tinha aquele tomou Parmalat. Então, a experiência que eu tive com vocês e com a fala de vocês, mas isso tem que ser diário, a gente tem que estar sempre se cuidando, porque senão a gente vai para um lado, a gente vai para o outro, gente. Desculpa falar muito, mas eu sou cria de vocês. Não, mas Se eu estou aqui, eu devo que muito a vocês. Eu acho que essa sua fala mostra primeiro isso que a Rosana está colocando, que o sofrimento constrói. O sofrimento estrutura. Mas dói. Isso, sem Dói dúvida. demais. Mas a dor faz parte da vida. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que nós temos Você que ter faz esse... com a dor, né? Exatamente. Que faz a diferença. E é o enfrentamento. Isso. Uma outra coisa é como a gente precisa... E isso a ciência já sabe disso, não é só uma impressão que a gente tinha, mas é que a espiritualidade, crer em alguma coisa que vá além do material, também te instrumentaliza para você conseguir ter esse enfrentamento, né? Então eu acho que isso é muito positivo. Isso, primeiro, que a dor, e segundo, que isso ela quando a gente acredita em algo mais, a gente consegue tá inteiro. E uma coisa importante, que na medida em que você se convence disso, você consegue ser bom para mais gente. E eu vou dizer, todo mundo deve estar falando, mas só sendo deputado que eu consigo fazer bem para as pessoas. Não. Hoje a ciência está dizendo o seguinte... Isso não é ser deputado, porque não foi como deputada. Isso, então, esse o seu poder, né? O seu poder. Mas com poder a gente consegue interferir. Não, mas espera aí. A ciência está dizendo uma coisa mais simples. Quando eu ajudo alguém, né? Quando eu faço uma intervenção na vida de alguém de maneira generosa, com compaixão, com empatia, eu também estou me estruturando melhor. Então, quando eu vejo a Cloara falando dessa maneira, eu estou falando o seguinte, nós estamos saindo dessa história com uma saúde pública no Paraná melhor, uma assistência às pessoas adoecidas melhor, mas nós estamos saindo também com uma figura, uma pessoa melhor. Aí eu chego em casa e choro. Ser tá essa certo pessoa isso, faz não. isso diferença. Eu me emociono. Eu estava na frente do Dr. Ramina, eu comecei a chorar. Daí eu falei assim, ele falou, em homenagem à sua filha, nós vamos tratar as crianças. Daí eu falei, gente, eu consegui. Mas aí eu guardo isso para mim, assim, no caso, que tem gente que sabe que não curte. Mas eu tenho que parar com isso, né? De curtir o nosso sucesso. Não é? Olha, eu estou me abrindo aqui para vocês. Que eu falo assim, não vou contar para tal pessoa, que tal pessoa nunca me ajudou, tal pessoa não sei o quê. Eu tenho que parar com isso, né? Eu acho que sim, porque essa é a Cloara, é a tua marca, né, Cloara? Então, e tudo que você conseguiu até hoje, não é assim? Foi. E aí vamos para 63 anos, feliz. Autenticidade, não é? Sim. E aí essa angústia existencial que você coloca tão bem, né, Cabreira, que faz parte da vida de todos nós, né? A gente pergunta de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. É a grande angústia existencial da vida, que é um mistério. E se a gente não tivesse religare, né, que pode ser uma religiosidade com alguma religação, independente de qual religião, né, que você faça parte, a importância de que nos estrutura também e que nos interconecta, né? Essa coisa da relação, né? Quando fala da solidão, não é a solidão, esse momento, essa pausa que você está com você mesmo, é super importante. A solidão de não ter conexão, né? Esse egoísmo que a gente tem hoje em dia, de não ter empatia, né? De com a dor do outro, que você sobra em você, né? Essa tua humanidade toda, esse humanismo. E que na medicina, imagine, Cabreira é professor, né? Você tem que, às vezes, incutir na formação, né? A medicina humanística, né?
humanização da medicina. Eu acho esse termo tão esquisito, né? É porque tem que ser, né? É como se em algum momento ela não fosse humanizada, né? Mas eu comentei com o doutor Ramina que eu ia estar com vocês dois. Eu falei, meu Deus, eu vou bater um papo com duas pessoas que são totalmente humanas. Daí ele falou assim, como assim, humanas? Eu falei assim, que conversam com os pacientes, que olham para os pacientes, que são... Daí ele falou, é nosso legado, é nossa missão, nós temos que ser assim. Você não pode dizer, que bacana que eles são assim. É regra, tem que ser assim, tem que ser assim. Eu acho que o mundo hoje ele passa por uma... Tudo isso que nós estamos discutindo até agora, né, da falta de saúde mental, da falta de perspectiva para a raça humana, vamos colocar do jeito que está agora, é uma questão de valores, né? Eu acho que é uma questão de valores. Eu acho que a gente tem que discutir valores. Os valores humanos, quer dizer, o que é mais importante? O que é mais importante? É o abraço ou o anel? O que é mais importante? É o brilho no olho ou é a fotografia no Instagram? Sim. Então, assim, esses valores eles vão ter que ser discutidos e a gente vai ter que cada vez mais colocar. E eu não gosto muito da gente ficar reclamando, mas o mundo aí é todo desse jeito. Então tá bom. Então nós que nos achamos diferentes, temos que nos colocar para fora. Nós temos que dizer isso, que é isso que você faz com muita sabedoria. Colocar para fora, gente, precisamos buscar outros valores, porque nesse caminho aqui nós não estamos indo bem, não. Né? Eu acho que é isso. E na medicina a gente tem essa oportunidade, só que nós temos uma oportunidade com um, né? Com dois. Né? É por isso que eu acho muito importante a mídia como um todo, porque ela tem ela potencializa isso tudo, né? E a gente tem que mas tem muito trambiqueiro, tem muita gente que é picareta, mas tem muita gente boa, né? Tem muita gente fala assim, político, eu não acredito em nenhum político, mas eu fico tão chateada com isso, porque então, não é assim. Generaliza-se, exatamente. Não gosto desse médicos são todos iguais, coloca o jaleco iguais, sei lá, cantor, não tem isso. Então, é por isso que a gente tem que colocar a cara. Né? Falar assim, então, peraí, mas existe esse grupo, mas existe o outro grupo. E eu imagino que tem mais gente boa no mundo do que gente ruim. Eu imagino que isso. Só que os ruins, a parte ruim, é muito mais ousada. É muito mais, eles investem nessa coisa, eles hipertrofiam tudo isso. E os bons ficam falando entre nós são marqueteiros, no corredor, né? A gente conversa. Eu falo para os meus alunos, para de reclamar no corredor, porque conversa de corredor não vira nada. Nós temos que fazer isso, empreender, para furar essa bolinha que a gente fica. Porque falar para os nossos não adianta, né? Nós temos que... Fica na postura de vitimização, né? E essa questão mesmo de falar incessantemente sobre a conscientização, eu acho que assim, quem tem mais consciência que tem a obrigação de entender e conscientizar quem tem menos, né? Na sua idade de consciência, qualquer que seja, independente da idade cronológica. E a gente tem a oportunidade de fazer isso com estudantes de qualquer área, estudantes de medicina em especial, que também precisa, né, desse suporte. Porque vai lidar com o sofrimento humano e com o sofrimento dele também, e na formação muitas vezes cada um se vira como pode, né? E é uma profissão muito nobre, muito ainda. Eu sempre advogo isso, Cabreira. Eu acho que, assim, tem me chamado para falar, tenho sido chamada para falar sobre empreendedorismo na medicina, né? A tecnologia na medicina, eu gosto muito desse assunto. Mas, assim, no meu íntimo, eu acho que a medicina também é sacerdócio. Eu entro num conflito um pouquinho. E aí é muito tênue essa linha, né? Entre a ética, entre o marketing. E isso tem sido colocado em discussões, isso tem que vir à tona mesmo. Mas eu acho, assim, essa questão de conscientização que o Cabreira coloca... Eu vi uma frase maravilhosa, assim, o mal existe porque os bons se omitem, né? A gente tem mais que ter mesmo voz, que é isso que está fazendo aqui. Ousadia, né? Você sabe que uma vez o Ratinho Pai, que é meu patrão, né, na televisão, e em 2000, meu sonho era conhecer o Ratinho. Em 2000, eu conheci o Ratinho. Quase morri. Eu comprei um blazer, comprei uma roupa bonita para ir no SBT. Nem Inácio me levou lá. A hora que eu cheguei na frente do homem, eu parei. E hoje ele é meu chefe,
meu amigo, né, o patrão, né, que eu falo, meu chefe, e você sabe que um dia ele chegou para mim e falou assim, me responda uma coisa, você gosta mais da televisão ou da política? Eu falei, televisão. Eu falei, volta. Eu falei assim, na televisão eu sempre falei, olá, gente boa, gente linda, que Deus ajude, que Deus abençoe a sua vida. Foi bacana, é bacana. Mas na política eu consigo levar emendas para escolas, eu levar emendas para hospitais, ajudar, né? E daí aí eu comecei a falar, meu Deus, que importância! É uma missão isso que a gente tem. É uma missão. Aí ele falou, agora você entendeu o que é política, a verdadeira política. E é isso mesmo. E outra coisa, ele falou assim, você tem que ser igual galinha. Porque você fez tanto por Londrina e região, mas você solta o ovo de pato. Soltou o ovo grande, fez bastante coisa e fica quieta. Você tem que soltar, a galinha não faz escândalo. Um ovinho pequenininho. É isso que nós estamos falando, nós temos que falar mais. Sim. Nós temos que falar, é assim, eu trouxe isso, eu trouxe a Copa Brasil de vôlei. Aí agora há pouco eu estava vendo isso, eu, para variar, me emocionei, eu falei, nossa, sou eu. Essa coisa, olha para o lado, que bacana. Então, a gente tem que falar mais sobre saúde mental. A gente tem que falar, voltando um pouco, de TDAH. Porque hoje, eu não sei vocês médicos, mas ficou muito fácil um diagnóstico. Não sei se tem pessoas, isso pediram para perguntar para vocês, que falam assim, não, é TDAH. Os diagnósticos parece que estão assim, não dos médicos, mas de pessoas, parece que você se acomoda. Não, ele é mais, sei lá, devagar ou mais rápido. Porque não tem o respeito a essa individualidade, né? A política como instrumento de modificação, a gente esteve junto, eu preciso falar isso, me veio aqui, na Alep, eu faço parte da Comissão da Mulher Médica, pelo Conselho Regional de Medicina do Paraná. Olha que trabalho, o nível de violência contra o profissional da área médica atinge níveis assim insuportáveis hoje em dia, né? E o Paraná, infelizmente, está nessa toada também, né? Acho que é o segundo maior estado de feminicídio. Médicos agredidos. Agredidos, profissionais da área de saúde, enfermagem, né, em unidades básicas, em pronto atendimento, a ponto de a gente ter ido lá sensibilizar a classe política para criar o botão do pânico na sala do médico, porque o nível de agressores, né, me parece que são 7 queixas diárias no CFM de violência registradas. E assim, eu sou de uma época da medicina, acho que você também, onde o profissional da medicina era muito respeitado, muito mais respeitado do que hoje. Então, o que nessa sociedade, quando a gente, voltando para o começo, né? Terminando a fala, voltando para o começo que a gente dizia, que essa velocidade, que essa coisa, que a violência fica sendo espalhada, o que dá ibope é o que é violento, o que dá ibope é o que... Tem muita coisa legal acontecendo também que às vezes não fica tão divulgado, né? A questão da mulher, éramos 30% de mulheres nas faculdades de medicina e hoje 58% e estima-se que daqui a 10 anos 70%. Então vejam a inversão disso. E eu fui dar uma palestra numa universidade, né, onde as mulheres, as jovens, segundo ano, diziam assim: mas eu não vou poder ter filho, eu não vou poder casar, porque eu vou ser médica, eu não estou numa angústia, num desespero. E assim, a minha resposta, eu fiquei assim, estupefata com a angústia e a questão das meninas médicas, futuras médicas, que vão assumir responsabilidades incríveis, né, na saúde, já com a saúde mental comprometida, né, numa ansiedade, Eu falei, eu tenho 4 filhos e um neto. E eu nunca, assim, a minha vida pessoal sempre foi em paralelo. A mulher consegue fazer isso, né? Porque a mulher tem 2 hemisférios cerebrais que sim, que fazem interlocução. Isso, é verdade, tem. Biologicamente. Biologicamente diz que tem mais diferente. Sim. E a maternidade é um exemplo de resiliência, né? E a maternidade cria um vínculo muito forte.
Então, O que é essa palavra resiliência? é a capacidade, a resiliência é a capacidade da gente enfrentar dificuldades. É o bambu. Não quebra. Então, e é uma coisa interessante que as cicatrizes da vida da gente, elas vão formando uma força maior que dá resiliência. Por isso que o indivíduo que é mais, ele tem uma história de enfrentamento, ele é mais resiliente. E o próprio envelhecimento, ele é um processo de aumento de resiliência. Pode ver que tem coisas que o indivíduo de 70 anos, por exemplo, vai suportar na vida, que se fosse submetido a essa mesma realidade ao indivíduo de 20, ele não daria conta. Porque você está achando que eu vou perder irmão, perder filho, ficar doente, ter um tumor, e eu vou estar vivo? Não vou estar vivo. Você perguntar isso para uma pessoa de 20 anos, ela não vai aguentar. Agora, o de 70 aguenta. Então, isso é a capacidade que a gente tem de resiliência. E é interessante. Então, eu acho que a maternidade é isso, né? E eu também vejo bastante isso. Eu fico pensando assim, quando que ter filhos pode atrapalhar algum dos nossos projetos, né? Quer dizer, se de novo atrapalha, é porque esse projeto não é teu. Esse projeto é uma imposição coletiva. Sim. Puseram na sua cabeça que você precisa ser uma super profissional, que precisa ter um super dinheiro, Super empreendedor. uma super empresa, que você precisa subir na carreira. Quem inventou isso? Muitas vezes é uma imposição de uma sociedade, de um coletivo. Sim. Então, eu acho que nós estamos dentro do coletivo e nós temos que entender isso. Só que eu preciso olhar para mim, mas quais são as minhas necessidades e por onde o meu coração bate, né? Então, assim, como um filho pode atrapalhar uma vida de um indivíduo? Como, né? Em que situação? Né? Só Exatamente. Então, e também eu respeito quem fala assim, não, eu não quero ter filho. Tudo bem, mas desde que seja uma decisão consciente. Um insight seu, Isso. uma coisa sua, e não uma coisa coletiva, né? Que você falou, agora não é moda mais ter filhos. Agora não é bom mais a gente, né? Então, é o equívoco que eu acho, que a gente não pode correr atrás de uma demanda coletiva que não foi nossa. Você sabe que dá para conversar muito com vocês aqui, né? Mas quando nós falamos do tal de, todo mundo fala, burnout. O que é esse burnout, gente? Eu achei bonitinho do que você falou no começo, né? Que a gente estava conversando antes. Eu tenho burnout, eu trabalho demais e tenho burnout. Traduza isso para nós. Sim, é o que antigamente chamava-se de estafa, né? A gente dizia. O estresse, o burnout é uma condição em que... Burnout, fala. Burnout. O burnout cair hoje nem tem fusível mais na casa, né? É cair o disjuntor para proteger o sistema. Você tem um excesso, né, de estresse que te impede, que te paralisa e que te leva a distúrbios mentais. Né? É uma sobrecarga, né? Sobrecarga. E tá muito esse conceito de burnout é um conceito relacionado ao trabalho, né? Ao trabalho, basicamente. No mundo que ficou muito materialista, quer dizer, as pessoas querem carreira, crescer. Isso é, então, uma sobrecarga. Né? Quer dizer, o trabalho é fundamental, é bom ter trabalho. Eu acho assim, até o indivíduo que se aposenta tem que continuar trabalhando, fazendo uma outra coisa. Então, o trabalho é fundamental para o indivíduo. Só que dentro, de novo, da palavra equilíbrio. Quando eu tenho esse trabalho gerando uma sobrecarga que não está sendo compensada com mecanismos afetivos, por exemplo, quando você não se encontra mais com a sua família, não bate mais papo com as suas amigas, que não namora mais o seu marido, o seu namorado, você não está conseguindo mais dar vazão a essa sobrecarga. Isso aí, ele vai encher o copo e vai derramar, né? E aí você começa a ter sintomas de estresse, que é o que a gente chamava da estafa, né? Sintomas de estresse, como aumento de pressão. Quer dizer, o corpo vai reclamar, né, para você. Pensamentos persistentes. A dona de casa tem burnout? Tem. Claro. Porque é um ofício. Então, é um ofício. Deixa eu traduzir de um jeito simples. Assim, eu acho o dia tem 24 horas. Nós temos que ter 8 horas de sono, 8 horas de trabalho e 8 horas para o resto.
né? Comer com calma, para se alimentar, para fazer o teu exercício. É o clássico, gente, Sem né? dúvida. Para fazer o teu lazer, o Nunca teu tinha hobby. pensado nisso. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 8, 24. Sim. Porque assim, ó, as pessoas acham o seguinte: não, eu preciso aliviar a minha tensão. Então eu não posso mais assumir, por exemplo, você falar assim, não, ser deputada me estressa demais. Não, você pode. Eu gosto. Deus te fez capaz de fazer esse perrengue contínuo. Só que é preciso esperar. Acabou esse setor, você vai ter que ligar um outro mecanismo neurobiológico de não estresse. Né? É muito comum um indivíduo falar, doutor, mas como que você quer que eu faça exercício ou faça alguma coisa relaxante se eu trabalho, se eu fico pensando, se eu tenho vários boletos? Exatamente por isso, porque eu posso estar trabalhando, tensando, se eu acabo o meu dia, vou fazer alguma coisa relaxante, entendeu? Mas uma relaxante ativo. Tá bem? Porque as pessoas fazem relaxante. Caminhar, vamos lá, as pessoas fazem relaxante passivo. O que elas fazem? Chega em casa cansado, pega um prato de macarrão, fica na frente da televisão. Então, é esse que é o grande brigadeiro. Exatamente. Então, Hoje estou precisando de um chocolatinho. Isso não vai acessar um outro mecanismo de compensação. Uma frase muito bacana que explica isso assim: tá estressado, vai pescar. Isso é interessantíssimo, que é exatamente isso. Está estressado, vai fazer alguma coisa prazerosa. Só que quando a gente está estressado, o que a gente deixa de fazer? Coisas prazerosas. Doutor, você acha que eu vou ao cinema com tanto boleto para pagar, com tanta preocupação com meus filhos, vivendo o meu casamento difícil, o meu chefe chato? Você acha que eu vou relaxar? Você acha que eu vou sair com os amigos para bater papo? Você acha que eu vou escutar uma música? Não. Vai fazer o quê, então? Vai ficar pensando? E é isso que é a sobrecarga, né? Eu escuto o Emílio Santiago lá no último. Escuto uma Maria Bethânia, ou eu escuto a Frozen. Né, com a neta, vou ver a neta. Eu tenho feito isso. Mas todo dia eu tenho que falar, eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer aquilo. Eu quero voltar um pouco na situação das crianças, porque um dia cheguei no 2º andar do Palácio Iguaçu. Eu começando como deputada e já procuradora da mulher. Aí eu vendo todo mundo falando, precisa fazer isso por causa da violência contra a mulher, precisa fazer isso, precisa essa lei, esse programa, esse projeto. Daí eu fiz, sabe quando você faz assim, posso falar? A primeira dama estava do meu lado, a Luciana e tal. E aí eu falei, meu Deus, será que eu vou... Sabe aquelas coisas? Será que eu vou falar bobeira? Eu falei, gente, sabe o que nós precisamos fazer? E o que eu estou fazendo na Procuradoria da Mulher? Eu estou ministrando, pedindo para as nossas procuradoras ministrarem palestras para as crianças, para falar de amor, de paz e de vida para as crianças nas escolas. Porque talvez eu não esteja viva para ver essa mudança. Porque nós temos que começar dentro da escola. Eu estou levando ar-condicionado para as escolas, eu estou ajudando. E eu comecei a falar isso. E as minhas procuradoras estão conversando com as crianças. Gente, é impressionante o que eu vejo de relatório das procuradoras. As crianças vêm no final da palestra e falam assim, tia, está acontecendo isso em casa. Tia, está acontecendo. Então eu falo, eu não sei se vou estar viva, mas eu acho que o segredo, gente, que a gente começou a falar de estafa, de burnout, disso, daquilo, mas o segredo, daí esses pais que estão assim, acabam levando para os filhos, daí os filhos ficam mais na rede social. Eu não sei, me ajuda a entender isso, porque eu acho que a gente tem que tentar ajudar essas crianças. E será que esses pais que estão... não faço exercício, não vão estourar isso nas crianças? Estourar é uma palavra meio esquisita, mas né? Descontar isso nas crianças? Então, tem casos e casos, né? Pior é isso. Tem famílias e famílias estruturadas e outras desestruturadas, mas todo mundo, né, buscando uma coisa que é a felicidade, né? Tá todo mundo buscando ser melhor, né, dentro do seu conceito, enfim. Mas essa coisa, eu volto para o simples.
O simples é o religar, o simples é a família, o simples é o amor, o simples é o que a avó, por exemplo, os avós podem trazer de resiliência, de exemplo, de paciência, de histórias de vida, e o que as crianças podem trazer para os avós o que a criança pode trazer para os avós, por exemplo, de atualização, que também é bacana para o idoso estar no mundo, né, nas mídias. Então, essa interconexão que é a família que traz, é isso que se a gente pode deixar um recado aqui, é o simples, né? Sim. É o simples. Existe uma tendência atual, né, porque assim, a gente tem dois tipos de habilidades, né? A hard skills, que é habilidades mais objetivas, mais duras, mais difíceis. Duro, né? Que, por exemplo, é o tanto que você aprende, o tanto que você sabe, o tanto de informação, que é aquela que a gente sempre valorizou. Você vai contratar o indivíduo, eu quero saber qual o diploma que você teve, quanto que você publicou, quer dizer, isso que a gente tinha, e a gente provoca isso nos nossos filhos, né? A gente quer que ele aprenda a falar inglês, quer que ele aprenda a mexer com a informática, que tira 10 na nota, e que fica muito feliz quando o filho sabe fazer uma conta. Então, isso são habilidades mais duras, objetivas. Mas as habilidades subjetivas, que são as soft skills, as habilidades mais moles, quer dizer, a compaixão, a sensibilidade. Até o teu jeito de falar já dá uma paz. Exatamente. Né? O mundo está se transformando. Hoje, numa entrevista de emprego, se busca mais o indivíduo com essas habilidades mais sensitivas, que é isso que a Rosana está falando, dessa simplicidade que a gente aprende com a avó, com os domingos à tarde em casa, né? Que estrutura. Exatamente. Então, a gente tem que fazer uma meia-culpa, por exemplo, quando a gente tem os filhos, quantas vezes a gente se dedicou para o filho aprender a falar inglês, a tirar boas notas? Muitas. Isso. Quantas vezes nós provocamos nossos filhos um aprendizado em relação ao perdão, a gratidão, a sensibilidade? Você veja que o nosso investimento nessas habilidades é muito baixo, porque a gente acha que isso é uma coisa que vem de dentro. Isso vai vir de dentro. Esse indivíduo é um indivíduo com muita gratidão. Não é bem assim. Aquele estudo de quem envelhece melhor, né, que da Universidade de Harvard, que é o Aging Well, eles chegaram à conclusão que quem envelhecia melhor tinha essas habilidades como gratidão, generosidade, né, otimismo. Então, você vê que... Conexão familiar. Exatamente. Então, nós estamos buscando isso. Então, por isso que a gente tem que mudar os nossos valores e falar assim, e talvez na escola, por exemplo, nós vamos continuar ensinando qual é o maior rio do mundo, qual é a capital da Noruega, nós vamos ensinar a raiz quadrada de tudo, mas vamos também falar de gratidão, de compaixão, de empatia, que é isso que você propôs quando você pediu para as pessoas estarem falando com as crianças. Então, eu acho que nós estamos num processo de transformação e eu sou otimista. Eu acho que o mundo, a gente chega lá no finalzinho, viu que está tudo, olha, queremos imitar a máquina, viu que deu tudo errado, ninguém vai conseguir ser máquina, vamos voltar para o artesanal, vamos voltar para o simples, é um ciclo, né? Vamos voltar para o simples, para o afetuoso, e a gente vai medicina, conseguir... Né? Até na medicina. Na medicina a gente está tendo uma disciplina nas melhores universidades que se chama saúde e espiritualidade. Olha que maravilha. Maravilhoso, né? E você veja o que aconteceu na medicina também, né, Rosana? Você veja que eu fui de uma geração que o bacana era ser super especialista. E eu briguei com isso. Eu não queria ser super especialista porque eu não sei ser super especialista. Eu queria ser uma coisa geral, como você mesmo fez essa opção, né? E naquele momento, 30 anos atrás, 40 anos atrás, eram esses indivíduos que eram muito valorizados. Exatamente. Hoje, quem faz o artesanal, quem faz o mão na mão, quem faz o olhar no olhar, é o que está sendo valorizado. Ótimo. Então, assim, a medicina artesanal, eu diria que é a medicina do futuro. E não a medicina das máquinas. Das máquinas, a IA vai dar conta. Vai dar, exatamente. Sim, a relação médico-paciente, não. Exatamente. Não dá certo. A IA vai dar conta de tudo que aquilo... eu também concordo com você. Então, essa medicina artesanal, ela vai ser a coisa mais moderna. E não é só a medicina.
né? Você vê que a gente gosta da padaria artesanal. A gente Ah, gosta. eu Agora, gosto do estacionamento que ainda tem o tiozinho que dá o exatamente. papel. A gente gosta da comida. Eu Uma coisa que nós gosto temos que voltar: disso. comida de verdade, comida feita em casa, comida na panela, não é verdade? Isso então, assim, o mundo chegou até lá na frente e bateu para falar assim: olha, vamos voltar um pouquinho, vamos equilibrar isso. Né? Já que a gente domina as máquinas, vamos fazer o seguinte: esse trabalho mais difícil, elas fazem e a gente continua que nem índio, né? Olhando para frente, dançando, conversando. Vamos lembrar, né? de algumas Vivenciando, coisas. né? Assessorista. É, O que mais? O estacionamento, que o tiozinho, o que mais que tem? Gente, não tem aquelas coisas. Eu morei já hoje eu moro em casa, mas o 20º andar, e eu tenho uma dificuldade de fazer amizade, né? Que vocês imaginam, né? Eu conversava com a pessoa, nem que eu fosse até o 20º e voltava. Eu tenho isso de conversar com as pessoas, mas eu tenho medo desse iai, que eu até brinco com o povo assim, o iai, né? Eu tenho um pouco de medo disso. Eu tenho um pouco de medo, eu sou antiga, vou fazer 63, mas eu tenho um pouco de medo da máquina. não, mas ela ajuda. Não, ela ajuda, Ela mas ajuda. assim, mas tem Ela que ter obedece o direitinho. equilíbrio. Sempre. A IA obedece a gente. Entendeu? O problema está dentro da gente. O problema é a ordem que a gente dá. Mas esses dias eu estava vendo Então, se a gente falar do bem, se a gente fizer o do bem, ela vai trabalhar para o bem. Ela vai trabalhar para o certo. Agora, só que ela obedece a gente. Mas, por exemplo, vai fazer uma redação. Joga o assunto que sai tudo ali. Sabe umas coisas assim? Você quer saber sobre tal assunto? Tá tudo ali. Eu falo, meu Deus, como tá tudo moderno. E como ser equilibrado nesse mundo em transição. Né? Esse mundo, como que Nossa, você vai ter esse uma arte. equilíbrio nesse mundo? Vai para o simples. Vai. Exatamente. Você está vendo? Estou conversando com 2 pessoas que falaram. 3 vezes 8, Vai 24. Adorei, eu vou usar agora 888. Trabalho, lazer, descanso. Isso. Olha que simplesmente 888. Eu não tinha pensado que tem 888 no meu dia. Você acredita nisso? É importante que todos pensemos. É. Não é só você, não. E quando eu falei do casulo, eu gosto algumas vezes eu gosto do edredom pesado, ligo o ar, alguma coisa pesado, que parece que eu sinto assim, estou sendo abraçada. Gostoso. Mas é o tipo, tá bom para mim, eu saio dali feliz, ou escutando uma música. Também acho que as pessoas estão esquecendo muito de Deus. Estão esquecendo. Eu sei que não sei se vocês querem tocar nesse assunto, Não, mas a espiritualidade. A espiritualidade. Eu acho que quando a gente fala de Deus, a gente tem sempre o nosso viés, assim, do ponto de vista da nossa fé. Né? Não. Então, da nossa fé, que aí é cada um. Então, eu prefiro, fazer o seguinte. Eu não vou falar da minha fé, vou falar do quanto que a religiosidade e a espiritualidade, como ela é vista pela ciência. Ela é vista pela ciência hoje como um elemento fundamental. Ótimo. Fundamental. Isso está provado. A espiritualidade, as pessoas que têm uma espiritualidade, e uma religiosidade, seja ela qual for, desde que acreditem em alguma coisa que vá além, tá certo? Pode ser da Umbanda, pode ser Jesus Cristo, pode ser o Buda, pode ser qualquer coisa. Só que você precisa ter esse movimento. Isso faz com que a gente tenha condição de saúde física, mental e espiritual melhor. Então, você veja que a espiritualidade e a religiosidade, ela é muito bem-vinda pela ciência. A ciência não gostou muito disso, né? Porque a ciência gosta de coisa quadrada, porque ela é o jeito dela, mas os estudos epidemiológicos estão mostrando isso com muita clareza. Nós sabemos que a religiosidade e a espiritualidade impactam na nossa vida. Previnem doenças, diminuem hipertensão, diminui doença cardiovascular, diminui... É verdade que, vou jogar umas coisas assim, é verdade que a tristeza, ela vira depressão. O que é uma tristeza, o que é uma depressão, o que só para a gente finalizar, a tristeza, a depressão, o que é isso, gente? A tristeza é um sentimento. Como que eu sei que eu estou triste? Tristeza é um sentimento que faz parte da vida. Alegria, tristeza, são sentimentos, né? Prazer. A depressão é uma doença, conforme a gente já colocou aqui, o exagero que te bloqueia, que te paralisa, que te desvitaliza, e você precisa ajuda. A depressão tem umas coisas, tem vários níveis, vários graus, várias classificações, né? A gente não é psiquiatra, mas todos nós, hoje em dia, atendemos em todas as especialidades, inclusive na pediatria. Sim. Momentos de tristeza, momentos de depressão,
e quando é coisa leve, quando é moderada e quando é grave, quando exige intervenção bioquímica, quando exige intervenção de orientação só familiar, por exemplo, quando exige intervenção de medicamentos mais leves ou mais naturais. Então, isso tudo também, cada caso é individualizado. Não tem o médico, ele é capacitado, tem que ser, né, para diagnosticar esses estágios. Né? Mas as pessoas têm que se permitir sentir tristeza. Claro. Né? A tristeza. Que gostoso escutar isso. Na verdade, a tristeza faz parte da vida, né? Eu, alegria, por exemplo, tristeza. Eu fico triste quando meu time perde. Isso é uma tristeza. Eu fico, não é verdade? Claro. Então, assim, é do mesmo jeito que a felicidade não é um momento contínuo na vida da gente, ele é um pulso de energia, né? A tristeza ela decai rapidamente. Então, a tristeza é um sentimento do dia a dia. Quem não sente tristeza é porque não tem alma direito, né, gente? Pensa bem. Robô. Existe muita gente apática que não tem isso, tá certo? Os psicopatas não têm isso. Então, a tristeza faz parte da tranquilidade aí. Só que a tristeza também é um sintoma de uma doença chamada depressão, que não é só tristeza. E o que diferencia é a persistência, o tempo. Quando eu passo um tempo muito prolongado só com esses sintomas, aí eu posso ter depressão. E lembrar que a depressão não depende só da tristeza, ela é um dos sintomas. Quando eu não tenho a alegria, eu não tenho a energia, isso também é depressão. Então, quando você quer simplificar o que é depressão, é quando eu tenho sentimentos negativos, tristeza contínua, e quando eu não tenho vibração. E você está gostando de fazer as coisas que você sempre gostou? Não. Mas está sentindo triste? Não. Mas ele pode estar com depressão. Então, você veja, é quando você rebaixa isso. O que a gente faz com a tristeza e com a angústia existencial que às vezes bate? Exatamente. Não teríamos canções, poesia, né? Grandes compositores fizeram a sofrência angustiados. Fala, né? Sofrência, alegria. Ela faz parte da vida, né? E é importante que a gente tenha esse ciclo e se permita fazer isso. Gente, né? Como é que eu faço para? Eu vou pedir para que vocês voltem aqui. O tempo já deu. Não, porque assim dá para falar sobre vários assuntos, gente, vários. Eu agradeço muito a presença de vocês. Podcast filosófico. Ai, gente. É a primeira vez que eu faço, porque eu sonhava em fazer isso, porque quando vocês iam no programa, eu era 3 minutos, 5 minutos, eu falei, eu vou estrear com esses dois, eu vou estar junto com eles para a gente poder falar e passar isso para as pessoas, porque nós somos um instrumento para passar. E quero convidar vocês que estão assistindo e vocês dois aqui, chame os amigos, nós vamos ter a palestra e aprendi muito com esses dois, dia 19 de março, no Vila Rica. Você não paga nada para entrar. Se você quiser levar 1 quilo de alimento para as blogueiras do bem, vai ser um prazer. Mas, olha, nós vamos falar de tudo isso que eu aprendi com eles e com a vida. Propósito, resiliência, vai conhecer um pouco mais a minha história e o porquê que existe tudo isso na vida da gente. Vai ser muito bacana. Então, quero que vocês estejam lá. Vai ser numa quinta-feira. Se vocês puderem, uma quinta-feira às 19 horas no Vila Rica, que é um charme do lugar. Amo vocês. Obrigada, amo vocês. Viu? Amo. Muito Continue obrigada. assim. Olha, muito obrigado. Eu fico muito feliz, muito grato por essa... Vou falar assim, igual nos podcasts. Suas considerações finais. Mas eu fico muito grato e muito feliz de estar aqui, de estar interagindo com vocês e estar colocando essa questão, sabe? A nossa profissão e tudo que a gente estuda e tudo que a gente vive, passando para as pessoas de um jeito muito maior. E só tenho que agradecer a essa sua energia, Clara. Por conta dessa sua energia, você impacta muito mais gente. Cara. E agora, como gestora, então, como fazendo parte da política, você consegue ter muito mais. Então, eu acho que Deus te mantém assim, com muita energia, com muita força. Obrigada. E eu adorei estar aqui com a minha amiga, tá certo? Fiquei muito orgulhoso de estar junto com uma pessoa muito sensível, muito bacana, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente pensa, as nossas cabeças pensam juntas. É verdade. São raros Escolhi momentos. uma dupla maravilhosa. Fez essa conexão que eu sempre advogo isso.
o médico também está isolado, né, no seu Muito. trabalho. É muito importante a gente conectar os nossos conhecimentos, né, as nossas experiências, as nossas especialidades, né. A gente está tentando fazer isso na Associação Médica aqui, com podcasts, inclusive, com temáticas, juntando várias áreas para trazer isso que eu acho riquíssimo que você conseguiu proporcionar aqui. Esse momento de energia boa, né? Onde a gente espontaneamente traz a nossa vivência, interage com a tua. Eu adorei também, Caveira. Obrigada, viu? Por essa oportunidade. Obrigada, Cloara, mais uma vez. Que continue na sua missão de vida mesmo, tá? Pode contar com a gente sempre, porque esse instrumento é muito importante. E agradecer também o pessoal da Usina de Ideias, né? Ó, Poxa vida. parabéns. Que proporcionaram esse momento pra gente. Gente, é isso aí. Vai ter a segunda parte, vai ter que ter a segunda parte, né? Dá pra colocar e continua. Um beijo pra vocês.